Olá, tudo bem? Preparados para mais uma história? Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial de uma família da Bíblia. Que história é essa? Venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Bom, muitas pessoas têm uma família e você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas, mas todas as famílias são importantes. Sabe por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Sabe o que isso significa? Que a família foi criada por Deus. Foi Deus que teve a ideia de existir a família. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Eu vou falar da família de Jesus. Jesus era filho de Maria. E seu pai adotivo era José. Maria e José amavam aquele menino e cuidavam dele muito bem. Com certeza, Maria e José ficaram muito felizes com o privilégio de serem os pais de Jesus. Olá, tudo bem? Preparados para mais uma história? 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 Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial. Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial. Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial. Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial. Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial de uma família da Bíblia. 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 Que história é essa? 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 Venham comigo, porque eu já vou contar. 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 Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e 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 ative o sininho das notificações. 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 Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus.
para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? 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 Bom, muitas pessoas têm uma família. 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 E você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas. E você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas. E você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas. E você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas. E você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas. Mas todas as famílias são importantes. 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 Sabe por quê? 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 Porque a família é um projeto de Deus. 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 Sabe o que isso significa? 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 Que a família foi criada por Deus. 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 Foi Deus que teve a ideia de existir a família. Foi Deus que teve a ideia de existir a família. Foi Deus que teve a ideia de existir a família. Foi Deus que teve a ideia de existir a família. Foi Deus que teve a ideia de existir a família. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Eu vou falar da família de Jesus. 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 Jesus era filho de Maria. 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 E seu pai adotivo era José. E seu pai adotivo era José.
E seu pai adotivo era José. E seu pai adotivo era José. E seu pai adotivo era José. Maria e José amavam aquele menino. 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 E cuidavam dele muito bem. 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 Com certeza, Maria e José ficaram muito felizes. 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 Com certeza, Maria e José ficaram muito felizes com o privilégio de serem os pais de Jesus. Com o privilégio de serem os pais de Jesus. Com o privilégio de serem os pais de Jesus. Com o privilégio de serem os pais de Jesus. Com o privilégio de serem os pais de Jesus. Olá, tudo bem? Preparados para mais uma história? Eu tenho aqui nessa caixa uma história muito especial de uma família da Bíblia. Que história é essa? Venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Bom, muitas pessoas têm uma família e você já deve ter visto que existem famílias grandes e famílias pequenas, mas todas as famílias são importantes. Sabe por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Sabe o que isso significa? Que a família foi criada por Deus. Foi Deus que teve a ideia de existir a família. E a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. Mas não é dessa família que eu vou falar para vocês. Eu vou falar da família de Jesus. Jesus era filho de Maria e seu pai adotivo era José. Maria e José amavam aquele menino e cuidavam dele muito bem. Com certeza, Maria e José ficaram muito felizes com o privilégio de serem os pais de Jesus.